O texto base de hoje é Mateus, capítulo 13, do versículo 36 ao 43. Nós vamos ver hoje a explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Nós vemos aqui que Jesus vai explicar hoje sobre a parábola do joio. Ele se despede da multidão e vai para casa, e os seus discípulos pedem para ele explicar a parábola do joio do campo. Então Jesus começa a explicar: quem semeou a boa semente é o Filho do homem, que é Jesus, né? Jesus que semeou a boa semente, que ele semeou o trigo. O campo que foi semeado é o mundo. Então o mundo que é a grande plantação. A boa semente são os filhos do reino, são aquelas pessoas que buscam viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, em obediência a Deus. Então esses são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo, o que semeou o joio é o diabo. A ceifa é a colheita, o dia da grande colheita, no final do mundo. E os ceifeiros são os anjos do Senhor que vão vir para separar o joio do trigo. E assim como nós vimos na parábola que o joio será colhido e lançado no fogo, assim será no dia da consumação desse mundo, no dia da grande colheita, o joio será juntado e queimado. Nós vemos aqui também: mandará o Filho do homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e cometem iniquidade. Então, todas as pessoas que causam escândalo e cometem iniquidade, que tendem para o mal e que não olham para Deus, elas serão juntadas com os joios, serão queimadas junto com o joio. E nós vemos aqui que lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Ali não tem como voltar atrás mais. Ali cada um já fez a sua escolha. Cada um escolheu para que lado queria, qual caminho queria prosseguir. Então nós vemos nessa explicação da parábola do joio que Jesus compara o mundo com uma grande plantação. Que aqui no mundo tem pessoas que vivem em obediência a Deus, buscando a aprender na palavra de Deus, a seguir os ensinamentos de Jesus. E tem pessoas que vivem para o mundo, fazendo tudo o que bem entende, as suas próprias vontades. E tem os anjos do mal, que são os filhos do maligno, que são o joio. Tem os filhos do reino e os filhos do maligno. Então nós estamos juntos. E só vai haver essa separação no dia do grande juízo, o dia da grande colheita. Então Jesus vai mandar os seus anjos e eles vão separar os filhos do reino e os filhos do maligno, que são o joio. O que nós aprendemos hoje com Jesus aqui nessa explicação? É que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se nós plantamos coisas boas, nós colheremos coisas boas. Agora, se nós plantamos coisas más, nós colheremos coisas ruins. Isso que nós aprendemos aqui hoje. E nós aprendemos que nós temos que fazer a nossa escolha. A escolha é pessoal de cada um. Deus não interfere nas nossas vidas, é livre-arbítrio. Nós que devemos fazer a nossa escolha. Se nós queremos o caminho estreito que leva para Jesus, ou se nós queremos o caminho largo que nós podemos fazer tudo que nós temos vontade. E não adianta nós ficarmos em cima do muro, que em cima do muro já é do mal. Quando nós estamos indecisos, nós tendemos para o mal. Nós temos que escolher o caminho estreito. Não adianta a gente ir na igreja e viver pelo mundo.
Não adianta a gente ler a palavra de Deus e saber dos ensinamentos de Jesus, mas viver pelo mundo. Nós temos que tomar uma decisão e a hora é agora de nós decidirmos qual caminho nós queremos trilhar. Se nós queremos o caminho estreito que leva para a eternidade ou se nós queremos trilhar o caminho largo que nós podemos escolher o que nós quisermos, fazer o que nós desejarmos fazer com a nossa vida. Mas chegar lá no dia do juízo, lá vai ser tudo separado. Aqueles que escolheram o caminho estreito, aprenderam com Jesus, buscar fazer a vontade de Deus, viver uma vida em obediência a Deus, aqueles que trilharam o caminho estreito, eles vão ser separados como o trigo, como os filhos do reino. Mas aqueles que escolheram o caminho largo, que tudo pode, dos prazeres do mundo, dos prazeres da carne, esses vão ser separados junto com o joio e serão amarrados e lançados no fogo que não se apaga, aonde há pranto e ranger de dentes. Nós vemos aqui. E nós vemos no versículo 43 que Jesus fala: então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Aquelas pessoas que abriram mão dos prazeres mundanos e buscaram uma vida de obediência a Deus são comparados como os justos. Então eles escolheram o caminho estreito que leva para a eternidade. Então esses resplandecerão como o sol no dia do reino, no reino do seu Pai. Então nós temos que fazer a nossa escolha e escolher o caminho que leva para a eternidade, a sermos comparados como os filhos do reino. Que o dia que chegar o dia da grande colheita, nós estejamos separados, aí nós vamos receber a nossa coroa, nós receberemos o nosso galardão. E é uma escolha pessoal, cada um tem que fazer a sua escolha. Se quer escolher viver as suas próprias vontades ou se quer escolher aprender com Jesus. Nós até hoje aprendemos muitas coisas com Jesus. Nós comecemos no início do Evangelho de Mateus e agora nós já estamos no capítulo 13 já, dos aprendimentos com Jesus. A cada dia nós vamos aprendendo mais com Jesus e nós temos que focar sempre e buscar fazer a vontade de Deus e aprender mais e mais com Jesus, porque os grandes ensinamentos de Jesus é para as nossas vidas e porque nós possamos levar para outras pessoas, que outras pessoas também venham a ter entendimento e conhecer o que Jesus nos ensina, para que as pessoas não sejam enganadas, para que elas não tendam para o mal, porque nós sabemos que Deus, ele não obriga nós a nada, nós temos que fazer a nossa escolha. Quando nós olhamos para Deus, nós aproximamos de Deus, mas quando nós viramos as costas para Deus, nós olhamos para o mal, aí nós se aproximamos do mal. Deus não se afasta de ninguém, as pessoas que se afastam de Deus. Então nós temos que escolher o caminho que leva para a eternidade. E nós temos um grande exemplo aqui com Jesus hoje, dessa grande plantação, que um dia chegará ao fim. E um dia tem o dia do acerto de contas. Aquele dia que os anjos do Senhor vão fazer a separação entre o trigo e o joio. E aqueles que escolheram o mundo vão ser separados como joio e vão ser lançados no fogo. Senhor Jesus, obrigada por essa mensagem maravilhosa de hoje, que nós vemos que o Senhor compara o mundo com uma grande plantação, que nós temos que ser filhos do reino, nós temos que ser os trigos da grande plantação, nós temos que buscar a imitar o Senhor, aprender com o Senhor dos teus grandes ensinamentos, Pai amado. Molda o nosso coração, Pai amado, e capacita-nos a cada dia que nós possamos fazer a Tua vontade, Senhor, e que nós possamos ser chamados filhos do reino, porque no dia da grande colheita nós podemos ir para a eternidade com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.